Lula em Lisboa. O presidente assinou 13 acordos de cooperação entre Brasil e Portugal nas áreas de educação, produção audiovisual, turismo, comunicações e saúde. Repórter Yasmin Costa, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom domingo para você, Yasmin. São acordos que devem aumentar o tratado de amizade entre os dois países. Quais os detalhes, Yasmin? Oi, Adriana, bom dia para você, para o Tiago, para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa foi uma fala do presidente Lula. A principal intenção desses acordos, segundo o presidente brasileiro, é reforçar os acordos entre Brasil e União Europeia. Como você bem disse, essa série, esses 13 acordos incluem áreas como direitos humanos, educação, saúde, cultura, tecnologia, turismo, além de áreas ali como proteção à testemunha e também um ponto que foi muito destacado foi com relação à educação, a questão envolvendo a equivalência de diplomas. Como é que vai funcionar isso? Aqui no Brasil, os diplomas que dão acesso ao ensino superior. Aqui no Brasil, por exemplo, o ensino fundamental e o ensino médio. No Portugal, em Portugal, o ensino básico e secundário. Com essa equivalência, isso vai facilitar aí as pessoas que se mudam de um país para o outro, dar continuidade aos estudos sem maiores burocracias. É uma forma de diminuir essa burocracia. Um outro ponto também que trouxe aí esses acordos assinados pelos dois países é a possibilidade de equivalência da carteira de habilitação. Ou a carteira de habilitação aqui do Brasil vai passar a valer em Portugal e vice-versa. Mas para esse ponto ainda não existe ali uma data prevista de quando a implementação vai ficar válida, quando essas equivalências de carteiras de habilitação vai começar a valer. Inclusive o presidente também, ele também vai continuar nesse compromisso em Portugal até a próxima terça-feira, onde ele vai seguir participando ali de reuniões bilaterais e na sequência ele vai a Madrid, onde tem uma agenda no dia 25 e também 26, onde vai conversar com o premier da Espanha, Pedro Sánchez. Volto com vocês. Valeu, Yasmin. Nelson Kobayashi, você sente uma aproximação mesmo de Brasil e Portugal maior a partir de agora dessa viagem? O que significam esses acordos assinados? O que significa assinar um acordo desse? Tem um peso muito importante, possivelmente esses negócios serem efetivados? Pois é, geralmente esses acordos, na verdade, é um protocolo de intenções, na verdade, né? São portas abertas entre os dois estados, o Estado brasileiro e o Estado português, para que depois haja uma regulamentação, um tratado de fato que dê as diretrizes desses acordos, o que é de fato importante e que é muito bom. Aliás, eu acho que é um saldo muito positivo do presidente Lula ter esses acordos, porque vem na sequência daqueles discursos que não pegaram bem na Europa. A gente já viu isso, inclusive, hoje aqui no jornal. Então, é um saldo positivo, isso faz bem para o Brasil ter essa porta aberta no território europeu pela via de Portugal, que é um país co-irmão, mas pensando nisso, no sucesso desses acordos, é que o presidente deveria pensar em manter uma boa relação com a União Europeia. Ele já deu uma amenizada nos discursos que deu, inclusive na entrevista com o presidente português, mas eu acredito que ele deva caminhar nesse sentido, de deixar as portas abertas com o território europeu, porque aqueles discursos assodados em relação à guerra são muito capazes de fechar essas portas também. E só mais uma questão, Kobayashi, essa viagem de Lula ocorre num momento de estranhamento entre a União Europeia e as tentativas de ampliar o Mercosul. Por que há tanta resistência? E o Mercosul, que apesar de ser um bloco bastante antigo, na prática a gente vê poucos avanços, porque os países acabam fechando acordos bilaterais e não acordos totalmente envolvendo todos os países, né? Pois é, porque havia inclusive uma desassociação ideológica nos países aqui do Mercosul. Não é agora, com a maioria dos países sendo formados por lideranças de mesma ideologia, há um fortalecimento da união desses países em blocos, né? Não só como o Mercosul, que tem uma finalidade muito mais econômica, né? Mas a gente também tem outros blocos ideológicos, como o Unasul, CELAC, entre outros.
E agora, diante dessa unidade ideológica que impacta também no fortalecimento de uma unidade com finalidade econômica, há uma possibilidade ainda maior de servir o Mercosul de parceiro da União Europeia. É claro que há muita resistência também por países europeus e países mais desenvolvidos, países que têm um olhar de cuidado, não só com o meio ambiente, que é um assunto desse tempo, dessa geração, mas também com garantias de direitos sociais, que parte dos países do Mercosul não respeitam. Aliás, a gente precisa se lembrar, né, que o ESG, que é o que vigora hoje, é respeito não só ao meio ambiente, que é só um desse tripé do ESG, mas é também a governança, que é a credibilidade, compliance, e também ao social. Por isso é que quando há estados que são ditaduras, que não respeitam direitos fundamentais, há uma quebra desses critérios que são requisitos de relações diplomáticas do ESG. Não adianta proteger o meio ambiente, tem que proteger também o direito do cidadão. Melhor do que a vida da árvore, a vida do povo e a vida do ser humano.